Você não chegou até aqui por acaso. O Espírito Santo te guiou até esta palavra, porque há algo que Deus quer te revelar através do Salmo 27. Pode parecer que você está passando por um momento de esconderijo, de isolamento, talvez até de abandono. Mas eu tenho uma palavra profética para você hoje. Deus não te abandonou, Ele te escondeu. Há uma diferença gigantesca entre abandono e refúgio divino, e hoje você vai entender isso de uma forma que vai transformar completamente a sua perspectiva. Escreva nos comentários agora: Senhor, eu recebo essa palavra em nome de Jesus, porque eu sinto no meu espírito que esta oração do Salmo 27 é exatamente o que sua alma precisa ouvir neste momento. Deus te trouxe aqui porque Ele tem uma revelação poderosa sobre o tempo de refúgio que você está vivendo. Vamos começar lendo juntos as palavras sagradas do Salmo 27, mas antes eu quero que você prepare seu coração. Feche os olhos por um momento e sinta a presença do Senhor neste lugar. Respire fundo e deixe que a paz de Deus inunde seu ser. Porque o que vamos compartilhar agora não é apenas uma leitura bíblica, é uma revelação divina para o seu momento presente. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem me temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Quando os malvados se chegaram contra mim para me destruírem, os meus inimigos e adversários tropeçaram e caíram. Ainda que um exército se acampe contra mim, o meu coração não temerá. Ainda que a guerra se levante contra mim, nisto confiarei. Meu irmão, minha irmã, você consegue sentir a força dessas palavras entrando no seu espírito? Davi não estava falando de um lugar de facilidade quando escreveu essas palavras. Ele estava cercado, perseguido, com inimigos por todos os lados. Mas olha a declaração que sai da boca dele: O Senhor é a minha luz. Quando tudo ao seu redor parece escuridão, quando as circunstâncias gritam morte, Davi declara: Deus é a minha luz. E eu sei que você está aí do outro lado da tela pensando: mas você não conhece a minha situação, você não sabe pelo que eu estou passando. E você tem razão, eu não conheço todos os detalhes da sua luta, mas eu conheço Deus que te sustenta no meio dela. Eu conheço Deus que te escondeu no seu pavilhão secreto, não para te envergonhar, mas para te preparar para a exaltação que está por vir. Quantos de vocês estão vivendo um tempo onde parece que Deus te colocou numa prateleira, parece que Ele te esqueceu, que te deixou de lado enquanto outras pessoas prosperam, enquanto outros recebem as bênçãos que você tanto esperou? Escreva nos comentários: eu estou no tempo de espera. Porque eu quero que você entenda uma coisa. Não é abandono, é refúgio divino. Deixa eu te contar algo que vai revolucionar o seu entendimento sobre esse tempo que você está vivendo. Na cultura bíblica, quando um rei queria preparar alguém para uma posição de honra, ele primeiro o escondia. Ele o tirava da vista pública, não por castigo, mas por preparo. José foi escondido na casa de Potifar, depois na prisão, para ser exaltado no palácio do faraó. Moisés foi escondido no deserto por 40 anos para depois liderar o povo de Israel. Davi foi escondido nas cavernas para depois se sentar no trono. E eu profetizo sobre você hoje: Deus te escondeu porque Ele está te preparando para uma exaltação que vai deixar os seus inimigos boquiabertos. O lugar secreto onde você se encontra agora não é o fim da sua história. É o laboratório divino, onde Deus está forjando o seu caráter, aprimorando a sua fé e preparando você para carregar a glória que Ele vai derramar sobre a sua vida. Continuando a leitura do Salmo 27, uma coisa pedi ao Senhor, e a buscarei: que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu templo. Porque no dia da angústia me esconderá no seu pavilhão, no oculto da sua tenda me acolherá, sobre uma rocha me porá. Você percebeu a prioridade de Davi? No meio de toda a perseguição, de todas as batalhas, de todos os problemas, ele não pede primeiro pela vitória sobre os inimigos, não pede primeiro pela provisão material, não pede primeiro pelo fim dos problemas. A primeira coisa que ele pede é: Senhor, eu quero morar na tua casa. Porque Davi entendeu algo que muitos de nós ainda estamos aprendendo. Quando você tem a presença de Deus, você tem tudo.
E eu quero te fazer uma pergunta que pode mudar a sua perspectiva sobre esse tempo difícil que você está vivendo. E se o que você chama de isolamento, Deus chama de intimidade? E se o que você chama de abandono, Deus chama de refúgio? E se o que você chama de esquecimento, Deus chama de preparação? Porque, meu irmão, minha irmã, eu preciso que você entenda que Deus não te escondeu para te envergonhar, Ele te escondeu para te proteger. Há batalhas espirituais acontecendo no mundo invisível que você nem imagina, e Deus te colocou no seu pavilhão secreto não porque você fez algo errado, mas porque Ele sabe que você não está pronto ainda para enfrentar certas lutas. Ele te escondeu porque te ama. E eu declaro sobre você neste momento, o tempo do esconderijo está chegando ao fim, o tempo da manifestação está se aproximando. Assim como Davi profetizou, sobre uma rocha me porá, eu profetizo sobre você. Deus vai te colocar num lugar alto, num lugar de honra, num lugar onde todos vão ver que você é abençoado do Senhor. Mas enquanto você está nesse tempo de refúgio, deixa eu te ensinar o que você precisa fazer para que esse tempo seja produtivo e não apenas um tempo de sofrimento. Porque existe uma diferença entre estar escondido com propósito e estar escondido desperdiçando o tempo da preparação. Primeiro, use esse tempo para buscar a face de Deus. Davi disse: "Uma coisa pedi ao Senhor, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a formosura do Senhor." Quando você está no refúgio divino, você tem acesso exclusivo à presença de Deus de uma forma que você não teria se estivesse na correria da vida normal. Quantos de vocês podem testemunhar que foi nos momentos mais difíceis da vida que vocês tiveram os encontros mais profundos com Deus? Escreva nos comentários: "Deus se revelou na minha dor", porque é verdade. Quando tudo desmorona ao nosso redor, quando todas as muletas humanas são tiradas, é aí que descobrimos que Deus é suficiente, que Ele é tudo o que precisamos. Segundo, use esse tempo para aprender. Davi disse: "Para aprender no seu templo." O pavilhão secreto de Deus é uma escola. É lá que Ele te ensina coisas que você nunca aprenderia no barulho do mundo. É lá que Ele te ensina sobre dependência, sobre confiança, sobre paciência, sobre fé inabalável. E eu sei que às vezes as lições doem. Eu sei que às vezes você quer sair correndo dessa escola. Mas eu preciso te dizer uma coisa: se você sair antes do tempo, você vai ter que repetir a matéria. Deus não vai te promover para o próximo nível até você aprender as lições do nível atual. Terceiro, use esse tempo para se fortalecer. O Salmo continua: "E agora se exaltará a minha cabeça sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo. Cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor." Você percebeu que Davi não disse quando se exaltará? Ele disse agora se exaltará. Mesmo ainda estando na batalha, mesmo ainda estando no refúgio, ele já declara a vitória, porque ele entendeu que a exaltação não é apenas o resultado final. A exaltação começa no momento em que você escolhe confiar em Deus no meio da tempestade. E eu quero te ensinar algo poderoso sobre louvor no deserto. Quando você consegue louvar a Deus no seu tempo de esconderijo, quando você consegue oferecer sacrifícios de júbilo, mesmo quando não tem motivos naturais para estar alegre, você está declarando guerra contra as forças das trevas que querem te manter deprimido e derrotado. Porque, meu irmão, minha irmã, o diabo não tem medo da sua dor, ele tem medo do seu louvor na dor. Ele não tem medo das suas lágrimas, ele tem medo da sua adoração no meio das lágrimas. Quando você consegue cantar no cativeiro, como Paulo e Silas fizeram na prisão, as algemas se quebram, as portas se abrem e a liberdade vem. Continuando o salmo: "Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo, tem piedade de mim e responde-me. O meu coração diz de ti: buscai o meu rosto. O teu rosto buscarei, ó Senhor." Aqui está uma das chaves mais poderosas para sair do tempo de refúgio: a busca pela face de Deus.
Não apenas pela mão de Deus, não apenas pelas bênçãos de Deus, mas pela face de Deus, pela presença de Deus, pelo relacionamento com Deus. Muita gente quer sair do deserto, mas não quer conhecer o Deus do deserto. Muita gente quer a libertação, mas não quer o libertador. Muita gente quer as bênçãos, mas não quer o relacionamento. Mas eu vou te dizer uma verdade que pode revolucionar a sua vida. Quando você busca a face de Deus, a mão de Deus vem automaticamente. E não é lindo como Deus responde ao clamor do coração que o busca? Davi clama: "O teu rosto buscarei, ó Senhor." E Deus responde no coração dele: "Buscai o meu rosto." É como se Deus dissesse: "Isso que você está sentindo, esse desejo de me buscar, não veio de você, veio de mim. Eu coloquei esse desejo no seu coração porque eu também quero ter comunhão com você." Você já parou para pensar que talvez Deus te escondeu porque Ele quer ter você só para Ele por um tempo? Que talvez Ele te tirou do barulho do mundo porque Ele quer sussurrar segredos no seu ouvido que Ele não pode falar quando você está distraído com 1000 outras coisas? O Salmo continua com uma súplica desesperada: "Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido meu auxílio, não me desampares, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Quando meu pai e minha mãe me desampararam, então o Senhor me recolheu." Aqui Davi revela o seu maior medo, que Deus esconda o rosto dele. E eu entendo esse medo, porque quando você já passou por tantas rejeições humanas, quando você já foi abandonado por pessoas que você amava, a única coisa que você não conseguiria suportar seria ser rejeitado por Deus também. Mas olha a fé de Davi no final desse versículo. "Quando meu pai e minha mãe me desampararam, então o Senhor me recolheu." Mesmo no meio do medo da rejeição divina, ele consegue lembrar da fidelidade de Deus. Mesmo quando todas as pessoas falharam com ele, Deus não falhou. E eu tenho uma palavra profética para você que se sente abandonado por pessoas que deveriam te amar, que se sente rejeitado por aqueles que deveriam te apoiar. Deus te recolheu. Quando os homens te jogaram fora, Deus te pegou no colo. Quando as pessoas disseram que você não prestava, Deus disse: "Esse é meu filho amado em quem me comprazo." Você sabe qual é a diferença entre o abandono humano e o refúgio divino? O abandono humano te deixa órfão, mas o refúgio divino te faz filho. O abandono humano te diminui, mas o refúgio divino te prepara para a grandeza. O abandono humano te envergonha, mas o refúgio divino te honra. E Davi continua com uma oração que deveria ser a oração de todo aquele que está no tempo de preparação. "Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos." Que oração madura! No meio da perseguição, no meio das dificuldades, Davi não pede apenas para ser livrado dos inimigos, ele pede para ser ensinado por Deus. Ele entende que mais importante do que sair da situação é aprender com a situação. Mais importante do que vencer os inimigos externos é vencer os inimigos internos através do ensino interno. E quando você ora assim, quando você diz: "Senhor, não importa o que eu esteja passando, me ensina através dessa situação", você transforma cada problema em escola, cada dificuldade em universidade, cada batalha em treinamento para a vitória. Porque eu vou te dizer uma coisa: os seus inimigos não sabem, mas eles estão trabalhando para Deus. Eles pensam que estão te destruindo, mas na verdade estão te fortalecendo. Eles pensam que estão te humilhando, mas na verdade estão te preparando para a exaltação. Como José disse aos seus irmãos: "Vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem." O Salmo continua: "Não me entregues à vontade dos meus inimigos, pois se levantaram contra mim falsas testemunhas e os que respiram violência." Quantos de vocês sabem o que é ser acusado falsamente? Quantos sabem o que é ter a reputação destruída por mentiras? Quantos sabem o que é ser perseguido por pessoas que deveriam te defender? Escreva nos comentários: "Deus conhece a verdade sobre mim."
porque Ele conhece. E quando você está sendo atacado por falsas testemunhas, quando estão inventando coisas sobre você, quando estão tentando destruir a sua imagem, lembra do que Jesus passou. Eles trouxeram falsas testemunhas contra ele também. Eles o acusaram de coisas que ele nunca fez. Mas o que aconteceu no final? A verdade prevaleceu e ele foi exaltado. E eu profetizo sobre você, a verdade sobre quem você é vai prevalecer. As mentiras que estão falando sobre você vão ser desmascaradas. A justiça de Deus vai se manifestar na sua vida e todos vão ver que você é abençoado do Senhor. Mas enquanto isso não acontece, enquanto você está no tempo de refúgio aguardando a manifestação da justiça divina, eu quero que você faça o que Davi fez no final do Salmo. Ele disse: se não cresse que havia de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes, espera pelo Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Davi parou no meio da frase. Se não cresse que havia de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Ele nem conseguiu terminar o pensamento de tão terrível que seria se ele não tivesse essa esperança. Como se ele dissesse: eu nem quero imaginar como seria se eu não acreditasse que vou ver a bondade de Deus ainda nesta vida. E eu quero perguntar para você: você crê que vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes? Você crê que ainda nesta vida, ainda neste tempo, ainda nesta geração, você vai testemunhar a fidelidade de Deus? Porque se você não crer nisso, você não vai aguentar o tempo de refúgio. Mas se você crer, se você tiver essa convicção no coração, então você consegue fazer o que Davi fez, esperar no Senhor. E esperar no Senhor não é passividade, não é conformismo, não é desistência. Esperar no Senhor é uma atitude ativa de fé, é uma postura de expectativa, é um estado de prontidão para quando Deus agir. E a promessa para quem espera no Senhor é linda. Ele fortalecerá o teu coração. Não apenas te dará força física, não apenas resolverá os problemas externos, mas fortalecerá o teu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. Quando seu coração está forte em Deus, você consegue enfrentar qualquer tempestade. E eu sinto o Espírito Santo me dando uma palavra profética para alguém que está assistindo agora. O tempo do seu esconderijo está chegando ao fim. Deus está terminando de preparar você neste tempo de refúgio e em breve Ele vai te trazer para a luz. Em breve você vai sair da caverna como Davi saiu, não apenas como alguém que sobreviveu à perseguição, mas como alguém que foi transformado na presença de Deus. Você não vai sair do refúgio do mesmo jeito que entrou. Você vai sair mais forte, mais sábio, mais maduro, mais dependente de Deus e menos dependente dos homens. Você vai sair sabendo quem você é em Deus de uma forma que você nunca soube antes. Você vai sair com uma autoridade espiritual que só vem de quem passou tempo na presença do Altíssimo. E quando você sair, quando Deus te exaltar, quando Ele te colocar no lugar que Ele preparou para você, todos vão ver que você não estava abandonado, você estava sendo preparado. Todos vão entender que aquele tempo não foi perda de tempo, foi investimento divino. Todos vão reconhecer que Deus te escondeu para te exaltar no tempo certo. Mas enquanto esse tempo não chega, enquanto você ainda está no pavilhão secreto do Altíssimo, eu quero que você faça algumas coisas práticas que vão acelerar o processo da sua preparação e te ajudar a aproveitar ao máximo esse tempo sagrado que Deus te deu. Primeira coisa, pare de reclamar do refúgio e comece a agradecer por ele. Em vez de dizer, por que Deus me escondeu, comece a dizer, obrigado Deus por me esconder. Porque quando você muda a sua perspectiva sobre o que está vivendo, você muda a sua experiência do que está vivendo. Segunda coisa, use esse tempo para resolver questões internas que você nunca teve tempo de resolver quando estava na correria da vida. Perdoe quem precisa ser perdoado. Cure feridas emocionais que ainda estão abertas. Quebre vícios e padrões destrutivos. Porque Deus não vai te exaltar com problemas não resolvidos. Ele primeiro cura, depois exalta.
Terceira coisa, desenvolva intimidade com Deus como nunca antes. Ore mais, leia mais a Bíblia, jejue mais, adore mais. Transforme esse tempo de esconderijo em tempo de busca pela face de Deus. Porque quanto mais você conhece a Deus no privado, mais Ele te usa no público. Quarta coisa, prepare-se para o que Deus vai fazer quando te exaltar. Estude, se capacite, desenvolva os talentos que Deus te deu. Porque quando a porta se abrir, você precisa estar pronto para atravessá-la. Quando a oportunidade chegar, você precisa ter a competência para aproveitá-la. E quinta coisa, mantenha o coração grato e humilde. Não deixe que a dor do processo te torne amargo. Não deixe que a demora te torne impaciente. Não deixe que a perseguição te torne vingativo. Porque Deus não vai exaltar um coração amargo, impaciente e vingativo. Ele exalta corações gratos, pacientes e perdoadores. E eu quero te dizer uma coisa que pode mudar completamente a sua perspectiva sobre esse tempo que você está vivendo. Você não está atrasado, você está no tempo de Deus. Você não perdeu o tempo, você está sendo preparado no tempo certo. Você não foi esquecido, você foi escolhido para viver um processo que poucos têm a honra de viver. Porque nem todo mundo passa pelo refúgio divino. Nem todo mundo é escondido por Deus para ser preparado para algo maior. Muita gente vive a vida toda na superficialidade, nunca conhecendo as profundezas de Deus, nunca experimentando a transformação que só vem no lugar secreto do Altíssimo. Mas você foi escolhido para algo especial. Você foi separado para um propósito que requer preparação especial. Você foi escondido porque Deus tem planos para você que são maiores do que você imagina. E quando esses planos se manifestarem, você vai entender por que foi necessário passar por tudo que você passou. E eu sinto no meu espírito que para alguns de vocês que estão assistindo, o tempo do refúgio está chegando ao fim. Eu sinto que Deus está dizendo, prepare-se, porque eu vou te tirar do esconderijo e te colocar no palco da vida. Prepare-se, porque eu vou te exaltar na vista dos seus inimigos. Prepare-se, porque o que você viveu no secreto, eu vou recompensar no público. Mas para outros, o tempo de refúgio ainda não terminou. E está tudo bem. Não se desespere, não se compare com outros que já saíram do processo. O tempo de Deus para você é perfeito. Ele sabe exatamente quando você estará pronto para a exaltação que Ele preparou para você. E enquanto você espera, lembre-se das palavras do Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem me temerei? Mesmo no esconderijo, mesmo no refúgio, mesmo na preparação, Deus é a sua luz. Ele ilumina o caminho que você não consegue ver. Ele revela propósitos que você não consegue entender. Ele mostra esperança onde você só vê desespero. E eu declaro sobre você neste momento, baseado na autoridade da palavra de Deus. O Senhor é a sua luz e a sua salvação. Você não precisa temer o que está por vir, porque Deus está preparando você para isso. Você não precisa se preocupar com os inimigos que se levantam contra você, porque eles tropeçarão e cairão. Você não precisa ter medo da guerra que se levanta contra você, porque nisto você confiará. Porque maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. E se Deus é por você, quem será contra você? E se Deus te escondeu para te preparar, quem poderá impedir a exaltação que Ele planejou para você? Agora eu quero que você feche os olhos e faça uma oração comigo. Repita essas palavras no seu coração. Deixe que elas desçam do seu intelecto para o seu espírito. Deixe que elas se tornem uma declaração de fé sobre a sua vida. Senhor, eu reconheço que Tu não me abandonaste, Tu me escondeste. Eu reconheço que este tempo não é castigo, é preparação. Eu reconheço que Tu estás trabalhando em mim mesmo quando eu não consigo ver. Eu escolho confiar no Teu tempo perfeito. Eu escolho agradecer pelo refúgio que Tu me deste. Eu escolho usar este tempo para me aproximar mais de Ti.
Eu creio que tu vais me exaltar no tempo certo, da forma certa, para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, amém. E se você recebeu essa palavra no seu coração, se você sentiu o Espírito Santo confirmando essa verdade no seu espírito, eu quero que você escreva nos comentários: Deus me escondeu para me exaltar. Deixe essa declaração de fé registrada como um testemunho do que Deus falou com você hoje. E prepare-se, porque essa é apenas a primeira parte da revelação que Deus tem para você através do Salmo 27. Na segunda parte, nós vamos mergulhar ainda mais fundo nas promessas de exaltação que Deus tem para aqueles que passam pelo seu refúgio. Vamos descobrir como sair vitoriosos do tempo de preparação e como viver na plenitude das bênçãos que Deus tem reservadas para você. Não perca a continuação dessa palavra profética, porque Deus ainda tem muito mais para te revelar sobre o propósito divino por trás do tempo de refúgio que você está vivendo. Sua exaltação está mais próxima do que você imagina. Se você está aqui assistindo a segunda parte dessa palavra profética sobre o Salmo 27, é porque Deus ainda tem muito mais para te revelar sobre o tempo de refúgio que você está vivendo. Na primeira parte, descobrimos que Deus não te abandonou, Ele te escondeu. Agora, vamos descobrir como transformar esse tempo de preparação em trampolim para a exaltação que Deus tem reservada para você. Escreva nos comentários: Senhor, completa a obra que começaste em mim, porque eu sinto no meu espírito que alguns de vocês estão no final do processo de preparação. Vocês estão prestes a sair da caverna, prestes a deixar o refúgio, prestes a experimentar a exaltação que Deus prometeu. Mas antes disso acontecer, Ele precisa terminar de tratar algumas áreas da sua vida. Vamos retomar o Salmo 27 exatamente onde paramos, porque Deus quer aprofundar ainda mais a revelação sobre o que significa ser exaltado após o tempo de refúgio. Releia comigo essas palavras poderosas. E agora se exaltará a minha cabeça sobre os meus inimigos que estão ao redor de mim. Por isso, no seu tabernáculo, oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. Você percebe a confiança profética nas palavras de Davi? Ele não disse, talvez um dia. Ele não disse, espero que aconteça. Ele disse, agora se exaltará a minha cabeça. Mesmo ainda cercado pelos inimigos, mesmo ainda no meio da batalha, ele declara a vitória como se já tivesse acontecido. E eu quero te ensinar hoje como desenvolver essa mesma fé profética na sua vida. Porque, meu irmão, minha irmã, quando você passa tempo suficiente no pavilhão secreto de Deus, quando você experimenta a intimidade do refúgio divino, você começa a ver as coisas não como elas são, mas como Deus as vê. Você começa a enxergar o fim desde o começo. Você começa a profetizar sobre o seu futuro, baseado não nas circunstâncias presentes, mas nas promessas eternas. E eu quero te fazer uma pergunta que pode revolucionar a sua perspectiva. Você tem declarado vitória sobre situações que ainda parecem derrotas? Você tem cantado louvores por milagres que ainda não se manifestaram? Você tem oferecido sacrifícios de júbilo, mesmo quando não tem motivos naturais para estar alegre? Porque essa é a diferença entre quem sai fortalecido do refúgio e quem sai apenas aliviado. Quem sai fortalecido aprendeu a ver com os olhos de Deus. Quem sai apenas aliviado continua dependendo das circunstâncias para determinar o seu estado emocional e espiritual. Deixa eu te contar algo sobre a exaltação que Deus tem preparada para você. Não é apenas uma mudança de circunstâncias, é uma transformação de identidade. Quando Davi fala sobre a cabeça sendo exaltada, ele está falando sobre autoridade, sobre posicionamento espiritual, sobre reconhecimento divino. Quantos de vocês têm sido humilhados pelos inimigos? Quantos têm sido diminuídos, desrespeitados, tratados como se não valessem nada? Escreva nos comentários, Deus vai exaltar a minha cabeça, porque Ele vai. A humilhação que você sofreu nas mãos dos homens será compensada com exaltação das mãos de Deus. E quando Deus exalta a sua cabeça, não é apenas para você se sentir melhor consigo mesmo.
É para que você se torne uma referência, um exemplo, um testemunho vivo de que Deus não abandona os seus filhos. É para que outros que estão passando pelo mesmo processo que você passou possam olhar para a sua vida e ter esperança. Porque veja só, Davi não diz que vai ficar quietinho no seu canto depois da exaltação. Ele diz: no seu tabernáculo oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei, sim, cantarei louvores ao Senhor. A exaltação vem acompanhada de responsabilidade. Quando Deus te exalta, Ele espera que você use essa exaltação para glorificar o nome dEle. E eu profetizo sobre você, quando Deus te exaltar, você não vai esquecer de onde Ele te tirou. Você não vai esquecer das noites de choro que Ele transformou em manhãs de alegria. Você não vai esquecer das orações que Ele respondeu quando ninguém mais acreditava. Você vai ser um adorador eterno, porque você vai saber que tudo o que você tem e é, vem dEle. Mas agora, eu quero falar sobre algo que muitas pessoas não entendem sobre o processo de exaltação divina. Não é instantâneo. Mesmo depois que Deus declara que é o tempo da sua exaltação, existe um processo gradual de manifestação dessa exaltação. Olha o que Davi fala nos próximos versículos. Ouve, Senhor, a minha voz quando eu clamo. Tem piedade de mim e responde-me. O meu coração diz de ti: buscai o meu rosto. O teu rosto buscarei, ó Senhor. Mesmo depois de declarar que sua cabeça seria exaltada, Davi continua clamando, continua buscando, continua dependendo de Deus. Porque ele entendeu que a exaltação não é o fim do relacionamento com Deus, é o começo de um relacionamento ainda mais profundo. E eu quero te alertar sobre algo. Quando Deus começar a te exaltar, quando as portas começarem a se abrir, quando as oportunidades começarem a aparecer, não diminua a sua busca por Deus. Na verdade, intensifique, porque quanto maior a sua posição, maior a sua necessidade de sabedoria divina para ocupar essa posição com honra. Quantos já viram pessoas que foram exaltadas por Deus e depois se esqueceram de Deus? Quantos já viram pessoas que receberam bênçãos e depois pararam de buscar o abençoador? Não seja uma dessas pessoas. Use a sua exaltação como plataforma para uma intimidade ainda maior com o Altíssimo. E olha que linda a resposta de Deus ao coração que o busca. O meu coração diz de ti. É como se Deus dissesse: esse desejo que você tem de me buscar não veio de você, veio de mim. Eu coloquei essa fome espiritual no seu coração porque eu também quero comunhão com você. Você já parou para pensar que o Deus do universo deseja comunhão com você? Que Ele não te exalta apenas para resolver os seus problemas, mas para ter um relacionamento ainda mais íntimo com você? Que toda a preparação que você passou no refúgio foi para te preparar não apenas para as bênçãos, mas para carregar a glória de Deus? E por isso que Davi responde: o teu rosto buscarei, ó Senhor. Mesmo no meio da exaltação, mesmo quando todas as coisas estão dando certo, ele continua colocando Deus em primeiro lugar. Ele entende que não é pela força nem pela violência, mas pelo Espírito do Senhor. Mas depois dessa declaração linda de busca por Deus, Davi expressa um dos medos mais profundos do coração humano. Não escondas de mim o teu rosto, não rejeites com ira o teu servo. Tu tens sido o meu auxílio, não me desampares, nem me desampares, ó Deus da minha salvação. Esse é o grito de alguém que já conhece a dor do abandono humano e tem pavor de passar pela dor do abandono divino. Davi já foi rejeitado pelos irmãos, já foi perseguido pelo rei, já foi traído por amigos, e agora o maior medo dele é que Deus também o abandone. E eu quero falar para alguém que está assistindo e tem esse mesmo medo no coração. Você que já foi abandonado tantas vezes por pessoas que você amava. Você que já foi rejeitado tantas vezes por pessoas em quem você confiava. Você que tem medo de que Deus também te abandone, como os homens abandonaram. Escuta a promessa de Deus para você. Não te deixarei, nem te desampararei. Essa não é uma promessa humana que pode ser quebrada. Essa é uma promessa divina que é impossível de ser quebrada.
Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. E olha como Davi se fortalece lembrando da fidelidade passada de Deus. Tu tens sido o meu auxílio. Quando o medo do abandono futuro te assombrar, lembre-se da fidelidade passada de Deus. Quando a ansiedade sobre o amanhã te atormentar, lembre-se de como Deus te sustentou até aqui. Ele te trouxe até aqui, Ele não vai te abandonar agora. Ele te sustentou na tempestade, Ele não vai te deixar naufragar na calmaria. Ele te guardou no vale, Ele não vai te soltar no monte. A mesma fidelidade que te trouxe até aqui vai te levar até o fim. E então Davi faz uma das declarações mais poderosas de todo o Salmo. Quando meu pai e minha mãe me desampararam, então o Senhor me recolheu. Meu irmão, minha irmã, você entende a profundidade dessa declaração? Mesmo quando as pessoas que mais deveriam amar você te abandonaram, Deus te recolheu. Quando aqueles que te geraram te rejeitaram, o Criador do universo te adotou. Quando você se tornou órfão dos homens, você se tornou filho de Deus. E eu tenho uma palavra profética para você que cresceu sem o amor de pai, para você que foi rejeitado pela mãe, para você que se sente órfão emocional mesmo tendo pais vivos. Deus te recolheu. Você não é órfão, você é filho do Rei. Você não foi rejeitado, você foi escolhido. Você não é abandonado, você é amado pelo Pai Celestial. E quando Deus te recolhe, Ele não te recolhe apenas para te consolar, Ele te recolhe para te restaurar completamente. Ele cura as feridas do abandono, Ele restaura a sua autoestima, Ele te dá uma nova identidade, Ele te ensina o que é amor verdadeiro. Quantos de vocês podem testemunhar que foi depois de serem rejeitados pelos homens que descobriram o amor incondicional de Deus? Quantos podem dizer que foi na dor do abandono humano que encontraram o refúgio divino? Escreva nos comentários: Deus me recolheu quando todos me abandonaram. E depois de ser recolhido por Deus, depois de experimentar esse amor que não abandona, Davi faz uma oração que deveria ser a oração de todo aquele que está sendo preparado para a exaltação. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e guia-me pela vereda direita por causa dos meus inimigos. Que maturidade espiritual! No meio da perseguição, no meio das dificuldades, em vez de pedir apenas para ser livrado dos problemas, ele pede para ser ensinado através dos problemas. Ele entende que mais importante do que sair da situação é aprender com a situação. E quando você ora assim, quando você diz, Senhor, me ensina através dessa dificuldade, você transforma cada obstáculo em oportunidade de crescimento, cada inimigo em instrumento de ensino, cada problema em plataforma de aprendizado. E olha por que ele pede para ser guiado. Por causa dos meus inimigos. Ele sabe que os inimigos estão observando cada passo dele, esperando que ele tropece, esperando que ele fale, esperando que ele desonre o nome de Deus. Por isso ele pede para ser guiado pela vereda direita. E eu quero te alertar sobre algo. Quando Deus começar a te exaltar, os inimigos vão intensificar a observação sobre a sua vida. Eles vão estar procurando qualquer deslize, qualquer erro, qualquer inconsistência para desacreditar a obra de Deus na sua vida. Por isso é fundamental que você peça a Deus, Senhor, me ensina o teu caminho, me guia pela vereda direita, porque não basta ser exaltado, é preciso saber como viver na exaltação, sem perder a unção, sem perder a humildade, sem perder o caráter. O Salmo continua: Não me entregues à vontade dos meus inimigos, pois se levantaram contra mim falsas testemunhas e os que respiram violência. Aqui, Davi revela uma das armas mais cruéis que os inimigos usam contra os escolhidos de Deus: as falsas testemunhas. Não é apenas perseguição física, é destruição da reputação através de mentiras, calúnias, difamações. Quantos de vocês sabem o que é ter a reputação atacada por mentiras? Quantos sabem o que é ser acusado de coisas que nunca fizeram? Quantos sabem o que é ver a imagem que levaram anos para construir ser destruída em questão de dias por línguas mentirosas? E quando isso acontece, quando você está sendo atacado por falsas testemunhas, lembre-se de que Jesus também passou por isso. Eles trouxeram falsas testemunhas contra ele no julgamento.
Eles o acusaram de coisas que ele nunca fez, de crimes que ele nunca cometeu. Mas o que aconteceu no final? A verdade prevaleceu, a mentira foi desmascarada, a justiça foi estabelecida e ele foi exaltado acima de todo nome. E eu profetizo sobre você, a verdade sobre quem você é vai prevalecer. As mentiras que estão falando sobre você vão ser expostas, a justiça de Deus vai se manifestar na sua vida. Mas enquanto isso não acontece, enquanto você ainda está lidando com as falsas acusações, com os ataques à sua reputação, faça o que Davi fez, entregue a sua causa a Deus. Não tente se defender sozinho, não tente provar a sua inocência desesperadamente. Deixe que Deus seja o seu advogado de defesa. E agora, chegamos ao versículo mais poderoso de todo o Salmo 27, o versículo que deveria estar decorado no coração de todo aquele que está passando por um tempo difícil. Se não cresce que havia de ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. Davi para no meio da frase, ele nem consegue terminar o pensamento de tão terrível que seria se ele não tivesse essa esperança. Como se ele dissesse, eu nem quero imaginar como seria se eu não acreditasse que vou ver a bondade de Deus ainda nesta vida. E eu quero fazer essa pergunta para você que está assistindo. Você crê que vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes? Você crê que ainda nesta vida, ainda neste tempo, ainda nesta geração, você vai testemunhar a fidelidade de Deus? Você crê que vai viver para contar como Deus te livrou, te restaurou, te exaltou? Porque se você não crer nisso, você não vai aguentar o processo. Se você não tiver essa convicção de que vai ver com seus próprios olhos a bondade de Deus se manifestando na sua vida, você vai desistir no meio do caminho. Mas se você crer, se você tiver essa fé inabalável de que Deus é fiel e que Ele vai cumprir todas as promessas que fez para você, então você consegue fazer o que Davi fez no último versículo do Salmo. Espera pelo Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. 2 vezes ele repete, espera pelo Senhor. Porque esperar em Deus não é algo que você faz uma vez e pronto. É uma atitude que você precisa renovar todos os dias, especialmente quando as circunstâncias estão gritando o contrário das promessas de Deus. E esperar no Senhor não é passividade, não é conformismo, não é desistência. Esperar no Senhor é uma atitude ativa de fé, é uma postura de expectativa, é um estado de prontidão para quando Deus agir. É como um soldado que está alerta, pronto para a batalha, aguardando as ordens do comandante. E a promessa para quem espera no Senhor é linda. Ele fortalecerá o teu coração. Não apenas te dará força física, não apenas resolverá os problemas externos, mas fortalecerá o teu coração, porque é do coração que procedem as saídas da vida. E eu sinto o Espírito Santo me dando uma palavra profética específica para alguém que está assistindo. O seu tempo de espera está chegando ao fim. Deus está dizendo, prepare-se, porque eu vou te tirar do esconderijo e te colocar no lugar de honra que preparei para você. Você que passou anos sendo humilhado, prepare-se para ser exaltado. Você que passou anos sendo rejeitado, prepare-se para ser aceito. Você que passou anos sendo esquecido, prepare-se para ser lembrado por Deus de uma forma que vai deixar todos boquiabertos. Mas eu preciso te alertar sobre algo muito importante. Quando Deus começar a te exaltar, quando as portas começarem a se abrir, quando as oportunidades começarem a aparecer, não se esqueça de onde Ele te tirou. Não se esqueça das lições que Ele te ensinou no refúgio. Não se esqueça da dependência que você desenvolveu dele. Porque a maior tragédia não é ser humilhado pelos homens. A maior tragédia é ser exaltado por Deus e depois se esquecer de Deus. A maior tragédia não é passar pela tempestade. A maior tragédia é ser livrado da tempestade e depois parar de adorar o Deus que te livrou. Use a sua exaltação para glorificar o nome dele. Use a sua vitória para testemunhar da fidelidade dele.
Use a sua restauração para encorajar outros que estão passando pelo mesmo processo que você passou. Seja um adorador eterno, porque você sabe que tudo o que você tem e vem dele. E agora eu quero orar uma oração profética sobre a sua vida, baseada nas verdades do Salmo 27. Feche os olhos, levante as mãos e receba essa bênção no seu coração. Pai Celestial, eu declaro sobre este teu filho, esta tua filha, que o Senhor é a luz e a salvação dele. Não há do que temer, porque tu és a força da vida dele. Eu decreto que os inimigos que se levantaram contra ele tropeçarão e cairão. Ainda que um exército se acampe contra ele, o coração dele não temerá, porque ele confia em ti. Senhor, assim como tu escondeste Davi no teu pavilhão secreto, tu escondeste este teu filho no lugar secreto do Altíssimo. Não foi abandono, foi refúgio. Não foi esquecimento, foi preparação. Não foi castigo, foi tratamento de caráter. E agora, Senhor, eu declaro que chegou o tempo da exaltação. Assim como tu prometeste que exaltarias a cabeça de Davi sobre os inimigos dele, eu decreto que tu vais exaltar a cabeça deste teu filho sobre todos os que se levantaram contra ele. Que a humilhação se transforme em exaltação, que a rejeição se transforme em aceitação, que o abandono se transforme em adoção, que a pobreza se transforme em prosperidade, que a doença se transforme em saúde, que a tristeza se transforme em alegria. Senhor, que ele nunca se esqueça de que quando o pai e a mãe o desampararam, tu o recolheste. Que ele nunca se esqueça das lições aprendidas no refúgio. Que ele nunca se esqueça da dependência desenvolvida em ti. E eu declaro que ele vai ver a tua bondade na terra dos viventes. Ele vai testemunhar com os próprios olhos as maravilhas que tu vais fazer na vida dele. Ele vai ser um testemunho vivo de que tu não abandonas os teus filhos. Em nome de Jesus, que foi humilhado para ser exaltado, que foi rejeitado para ser aceito, que morreu para dar vida, eu selo essa oração e decreto que está consumado. Amém. Abra os olhos. Se você recebeu essa palavra no seu coração, se você sentiu o Espírito Santo confirmando essas verdades no seu espírito, escreva nos comentários: Amém, eu recebo essa bênção. Deixe esse testemunho registrado como um marco na sua vida. E se essa palavra tocou o seu coração, se ela trouxe esperança para a sua alma, compartilhe com alguém que também precisa ouvir que Deus não abandona. Ele esconde para exaltar. Seja um instrumento de Deus para levar essa revelação a outros corações que estão precisando de esperança. E se você ainda não tem Jesus como seu Salvador pessoal, se você ainda não experimentou esse refúgio divino, esse pavilhão secreto do Altíssimo, não perca mais tempo. Entregue a sua vida para Jesus agora mesmo. Reconheça que você precisa dele, peça perdão pelos seus pecados e aceite-o como seu Senhor e Salvador. Porque não há de abandonar refúgio em outras coisas, em outras pessoas, em outras filosofias. O único refúgio verdadeiro, o único esconderijo seguro, o único pavilhão que nunca desaba, é aquele que está na presença do Deus vivo. E para você que já é filho de Deus, mas está passando por um tempo difícil, lembre-se, você não está abandonado, você está escondido. Você não foi esquecido, você está sendo preparado. Você não perdeu seu valor, você está sendo lapidado para brilhar ainda mais. O seu tempo de exaltação vai chegar. A sua hora de sair do refúgio vai chegar. O seu momento de ser exaltado sobre os inimigos vai chegar. E quando chegar, você vai entender por que foi necessário passar por tudo o que você passou. Mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha a adoração. Continue esperando no Senhor. Continue animando seu coração. Continue crendo que você vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. E para você que já é filho de Deus, mas está passando por um tempo difícil, lembre-se, você não está abandonado, você está escondido. Você não foi esquecido, você está sendo preparado.
Você não perdeu seu valor, você está sendo lapidado para brilhar ainda mais. O seu tempo de exaltação vai chegar. A sua hora de sair do refúgio vai chegar. O seu momento de ser exaltado sobre os inimigos vai chegar. E quando chegar, você vai entender por que foi necessário passar por tudo o que você passou. Mantenha a fé, mantenha a esperança, mantenha a adoração. Continue esperando no Senhor. Continue animando seu coração. Continue crendo que você vai ver a bondade do Senhor na terra dos viventes. E lembre-se, se você gostou dessa palavra, se ela abençoou a sua vida, não se esqueça de deixar o seu like, de se inscrever no canal e de ativar o sininho das notificações para não perder nenhuma palavra profética que Deus tem para a sua vida. Que a paz do Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo sejam com você hoje e sempre. Até o próximo encontro com a Palavra de Deus. Deus te abençoe grandemente.